Marcos, de 6 anos, está sempre se mexendo. Não aguenta ficar parado no lugar ou fazer uma atividade por mais do que alguns minutos, nem mesmo jogos ou brincadeiras. O tempo todo tem algo para contar, para perguntar, precisa sempre fazer barulho. Deixa cair ou derruba as coisas constantemente. A mãe não consegue fazer mais nada e fica feliz quando tem um segundo de sossego. Na escola, a situação é parecida. Quando Marcos está em sala de aula, a professora tem a impressão de cuidar não de 20, mas de 40 crianças. As brigas e os bate-bocas se repetem, pois Marcos não consegue controlar sua agitação. Helena tem 11 anos. Para ela e sua mãe, a hora de fazer as lições de casa é o pior momento do dia. A mãe tem que pedir uma centena de vezes que a menina comece o dever. Ela enrola e dá 1000 desculpas, até a mãe perder as estribeiras. Furiosa, Helena senta-se, mas não sabe mais qual tarefa precisa fazer, não acha mais o caderno de matemática e ainda xinga a professora. Quando a mãe lhe dá as costas, Helena brinca com um lápis, olha pela janela e precisa ir com urgência ao banheiro. Na lição de matemática, troca constantemente os sinais. Não entende os textos direito e sua letra é ilegível. A professora queixa-se de que durante as aulas, Helena vive no mundo da lua, ou sendo tagarela com a companheira do lado, e não percebe que tem algo para fazer. É claro que suas notas são péssimas. Helena até que se esforça, mas encontra muita dificuldade, principalmente na escrita. Tomás tem 15 anos e não tem mais vontade de ir à escola. Desde o princípio, o ambiente escolar foi para ele um tormento só. Os professores sempre tiveram que chamar sua atenção e os pais também. Hoje, ele já não é tão irrequieto, mas tem uma dificuldade imensa de se concentrar e perdeu a vontade de se esforçar para, no final das contas, ficar sabendo mais uma vez que fez tudo errado. Olá! Esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos voltados para o TDAH. A partir dessas 3 histórias que ouvimos, eu lhes pergunto, quem é que nunca? Quem nunca disse que tudo isso é preguiça do aluno, é má vontade, dizendo que o aluno não quer nada com nada? Quem nunca? Eu também já pensei dessa forma, né? Antes de ter contato com a psico, quando eu dava aula na escola, eu tinha esse pensamento. Mas vocês já pararam para se perguntar o porquê destes comportamentos? Nada é por acaso, gente. Tudo tem um motivo de ser. Essas 3 histórias, elas nos mostram, assim, elas ilustram casos de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, conhecido como o TDAH. Mas nós podemos sair por aí diagnosticando o aluno na base do achismo, nós, psicopedagogas? Óbvio que não, a gente não pode. Isso só pode ser dito após uma avaliação psicopedagógica bem minuciosa. Se depois da avaliação foi constatado que há fortes indícios de TDAH, nós devemos fazer um encaminhamento para o médico neurologista, para esse aluno ele ser avaliado do ponto de vista médico. Somente depois que o médico constatar a nossa suspeita, ele vai fazer um laudo dizendo que a criança é portadora do TDAH. Esse laudo ele deve ser encaminhado para a escola junto com as orientações aos professores que nós, psicopedagogas, vamos fornecer de como proceder com este aluno em sala de aula, para que ele melhore o seu rendimento, né? Que ele consiga aprender definitivamente. Em contrapartida, no consultório, nós vamos elaborar um plano de intervenção para TDAH. Ah, e detalhe,
Se o médico achar pertinente, ele também vai entrar com um tratamento medicamentoso, que é para ajudar a aumentar a concentração e diminuir a hiperatividade. Bom, voltando ao que eu estava dizendo. Sobre a intervenção, nós iremos usar atividades específicas para ajudar esse aluno a aprender a se concentrar, não perdendo o foco. O aluno ele precisa aprender a se organizar, precisa saber fazer um rastreamento visual da leitura, entre outras coisas mais. Então, percebam que nem sempre é falta de interesse. Um aluno em sala de aula que não copia os conteúdos, que não para quieto, não fica no lugar, fica atrapalhando os colegas, nem sempre é só porque é uma criança danada. Se a gente se colocar no lugar dele, podemos pensar da seguinte forma: eu não consigo copiar a tempo o conteúdo que a professora passa na lousa. Eu nem sei do que a professora está falando. Eu não estou entendendo nada. Então eu vou deixar para lá. Eu vou fazer algo mais interessante para mim. Para ele é interessante incomodar os colegas. Ele já se convenceu de que ele não consegue fazer nada certo mesmo, né? Então agora, levando mais para o lado emocional, como será que não está a autoestima dessa criança? Né? Como que não está o senso de capacidade dela? A insegurança. Esse aluno ele precisa resgatar, ou até mesmo, né, se ele não teve, criar o desejo de aprender. Ele precisa, antes de qualquer coisa, acreditar que sim, que é possível mudar. Nessas 3 histórias apresentadas, onde uma criança tem 6 anos, a outra tem 9 anos e o de 15, imagine se essas 3 idades fossem a mesma pessoa. Uma pessoa com 6 anos que era hiperativa. Aos 11 não era mais tão hiperativa assim, mas surgiam novas dificuldades. E aos 15 anos já não tem mais interesse em estudar. Isso é muito triste. Porque estudar para esses 3 sempre foi algo muito difícil, impossível, chato. Estudar para eles só vem sendo acompanhado de cobranças, de regras, de normas que para eles não fazem o menor sentido. Então eu vou falar novamente. Nós, psicopedagogas, não diagnosticamos. Nós avaliamos e, perante a possibilidade, nós encaminhamos ao médico. E após o diagnóstico médico, nós entramos com a intervenção, que seria nada mais do que o tratamento em si. Certo? Bom, se vocês se interessaram por este conteúdo, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos sobre este assunto. Lembrando que este é o primeiro vídeo de uma série. Muito obrigada e até a próxima!